Na continuidade do nosso objeto de estudo do momento, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a disciplina de proteção de dados, nós vamos agora tratar dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e das bases legais. Então vamos explicar primeiramente cada uma dessas estruturas que estão na lei. Então a lei tem uma parte inicial e nela constam esses princípios, que são os princípios da legislação de proteção de dados, e é muito importante dizer que esses princípios não foram criados pelo Brasil no sentido de ser algo original nosso. Há uma tendência internacional de outras regras já, por exemplo, da União Europeia, os princípios da própria OCDE, né, que determinaram esse conjunto de princípios que hoje são, com algumas variações às vezes, mas uniformemente reconhecidos mundo afora. Então, esses princípios estão nesse artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, e nós temos um princípio que está no primeiro artigo, que se chama caput, né, a cabeça do artigo, que é o artigo, o texto inicial do artigo, e depois nós temos 10 incisos. Então, nós temos no artigo, né, no que se chama caput do artigo, um princípio, que é o princípio da boa-fé, e depois mais 10 princípios nos incisos do artigo. Então, o primeiro princípio, então, só para aqui também que acompanhe, é importante que leiam também a lei, o princípio do artigo 6º, né? O artigo 6º ele começa assim: as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. A boa-fé, ela tem uma característica, uma tradição bastante antiga, a gente pode dizer assim, não seja tão antiga assim, mas pelo menos do século, a gente pode dizer que do século XX no Brasil. E a boa-fé, ela é um princípio jurídico antes de tudo. E ela significa, na verdade, ela implica em deveres às partes de atuar conforme os mandamentos de lealdade, de proteção das expectativas alheias, de não trair as expectativas alheias. Então, quando a gente vai ler a boa-fé aqui dentro da proteção de dados, a gente sempre pensa que aquele que coleta dados, que utiliza dados das outras pessoas, né, o agente de tratamento de dados pessoais, o controlador, como se chama na Lei Geral de Proteção de Dados, ele não pode ferir essas expectativas, ele não pode trair as expectativas do público, daqueles usuários dos quais esse controlador, né, esse agente de tratamento de dados pessoais, coleta os dados pessoais. Então ele não pode ferir essas expectativas, ele deve atuar com lealdade, né? E nesse sentido, então, a boa-fé, ela impõe, por assim dizer, um dever de conduta de atuar corretamente. Ele está nessa posição preferencial, como muitas vezes se chama, que é a parte de cima do artigo, né, da primeira frase dele, o que demonstra realmente toda a importância da boa-fé. Então, a proteção das expectativas, a lealdade que deve pautar a conduta como um todo dos agentes de tratamento de dados pessoais. Isso significa dizer que aquele que coleta dados pessoais em excesso ou que utiliza dados pessoais, e nós vamos ver logo em seguida o primeiro princípio que é muito importante nesse sentido, né, que exprime um pouco a boa-fé, o princípio da finalidade, o princípio, aquele agente de tratamento que coleta dados de uma maneira surpreendente, que faz tratamento de dados, e a gente às vezes se pergunta, mas como que tiveram acesso a esse meu dado? Como é que eles, né, chegaram a essa informação? De onde veio, de onde partiu? Ou como é que utilizaram para essa finalidade que eu nem sabia? Né? Então isso tudo traz expectativa e a gente pode dizer que viola o princípio da boa-fé. Mas indo adiante aqui nesse artigo 6º, com os princípios, nós temos o inciso 1, que contempla o princípio da finalidade. Então, e todos esses vetores aqui, esses princípios, eles acabam sendo muito importantes para as organizações que devem se pautar conforme o que está aqui. Então, esses princípios já acabam por direcionar efetivamente a conduta
daqueles que tratam dados pessoais, né? As empresas, o poder público, etc. É preciso que eles se adequem, então, a esses princípios, né? E, portanto, devem aqui observar, além da boa-fé, a finalidade. O que diz a finalidade? Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, quando se coleta o dado pessoal, há uma relação com a finalidade para a qual o dado pessoal está sendo coletado. Se eu estou coletando um dado pessoal pela razão de que eu estou aqui vendendo um produto para alguém, eu vou coletar um dado pessoal e a finalidade da coleta desse dado deve ser a da venda do produto, né? Então, e como a ação, vamos colocar assim, desse vendedor de vestuário é a venda, isso é que é o mais importante, né? A finalidade da utilização desses dados está distrita, está reduzida a essa venda. Então eu não posso usar, no caso, esse controlador não pode usar o dado para uma finalidade distinta, né? Uma finalidade distinta que não seja a venda. Caso seja utilizado para uma finalidade distinta, deve haver transparência e todo o cuidado, né, de observância das outras regras da Lei Geral de Proteção de Dados, como, por exemplo, dar a chance, eventualmente, daquela pessoa, né, a cujos dados se referem, de não concordar com uma segunda finalidade, né, que não a finalidade originária do tratamento do dado pessoal, né? Então, se está coletando dado porque está vendendo um produto, vai utilizar sempre no contexto dessa venda. Então, a finalidade, ela limita a utilização do dado pessoal. O segundo é da adequação, o segundo princípio, né? Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular de acordo com o contexto do tratamento. A adequação acaba sendo um desdobramento do princípio da finalidade, né? E aqui fala nessa compatibilidade com as finalidades informadas ao titular. Então, reforça o princípio da finalidade, dizendo que não pode ser incompatível, eu não posso desbordar, não posso sair dos limites do princípio da finalidade. Então, finalidade e adequação andam casados. Os princípios andam muito casados aqui, mas eles se complementam, né? O terceiro princípio é o da necessidade, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Quantas vezes a gente não acessa uma determinada aplicação, um determinado site de comércio eletrônico, em que pedem da gente dados diversos que não têm nenhuma relação com a finalidade para o que a gente está fazendo ali. No exemplo da compra de vestuário, que eu gosto de utilizar, não faz sentido nenhum ficar fazendo outras perguntas de preferências da pessoa, por exemplo, né? Ou de outras informações que não são efetivamente necessárias. Se a gente for até ver bem, o número do telefone pode não ser necessário para muitas transações que são realizadas e ainda assim se pede o número do telefone, né? E assim por diante, né? Em alguns casos até o endereço pode ser desnecessário, mas o endereço, quando se faz venda, que tem que entregar o produto, evidentemente que ele é imprescindível, né? Mas então, e vocês podem notar, às vezes visitando sites no exterior, eventualmente se vocês tiverem essa experiência de compra, vocês vão ver que muitos deles realmente são muito mais enxutos com relação à quantidade de informações pessoais que são coletadas, né? Então, o princípio da necessidade, em alguns outros países se fala da economicidade no tratamento de dados pessoais, né? Ou seja, não coletar dados em excesso, além do que for efetivamente, né, imprescindível para transação específica, para finalidade específica, né? Depois, um outro princípio que tem no inciso 4 é o livre acesso. Então, aqui está a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento, bem como sobre a integralidade dos seus dados pessoais. Então, aqui a ideia que está em jogo no livre acesso
é de possibilitar que o titular dos dados conheça, né, os dados que determinado agente de tratamento tem sobre o titular. Então, o que ele tem lá no banco de dados que é dele? Garantia de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento e a integralidade dos dados pessoais, ou seja, o que tem e sobre como é tratado, né? Ou seja, que se explicite, vai ter uma ligação aqui com outro princípio, que é o princípio do inciso 6, nós estamos no 4, depois vem o do 6, que é o da transparência. O inciso 5 fala da qualidade dos dados, esse é um ponto bem importante, né? Garantir os titulares da exatidão, clareza e relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade para cumprimento da finalidade do seu tratamento. Ou seja, exatidão, clareza, relevância e atualização. Não adianta nada ter dados desatualizados de pessoas ou inexatos com erros que podem levar a confusões, até mesmo fraudes eventualmente, caso o banco de dados seja desatualizado, impreciso. Então, os dados são também verificados e são encarados numa perspectiva da qualidade do que se tem de informação sobre os titulares. Se tem dados totalmente equivocados, errados, relacionados a uma pessoa, nós acabamos deturpando a própria identidade dela naquele contexto em que está sendo utilizado. Então, não faz nenhum sentido, não é bom, né, para os titulares de dados, para nós que temos dados relacionados a nós em banco de dados, que esses dados estejam equivocados. Eles podem nos trazer prejuízos, né, como deixar de nos conceder algum direito, ou até conceder o que a gente não tem direito, que pode nos dar um problema também, como eventualmente uma ação judicial que a gente tem que responder ou prestar esclarecimentos, né? Mas especialmente nos tolher de algum direito, nos deixar, não nos permitir fazer alguma coisa pela informação estar equivocada. Por exemplo, uma data de nascimento equivocada pode inabilitar uma pessoa para a prática de determinado ato, porque vão dizer assim, não, ela é menor de idade. Não, mas ela já é maior de idade, se errou no ano lá, né? E, portanto, esse princípio da qualidade também é muito importante. Depois a transparência, que é um princípio pilar quase, né, da nossa lei de proteção de dados, garantir os titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis. Os princípios se comunicam um pouco, aqui aparece um pouco de acessíveis, né, que vem também ali no livre acesso, que a gente já viu, mas a transparência, né, então assim, garantir os titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Ou seja, tem que revelar aqui, né, sobre como se dá o tratamento de novo, mas aqui vem a ideia da transparência, né? Isso sempre é muito importante, que não se oculte do titular de dados pessoais como que o tratamento é realizado. Então, nas políticas de privacidade, na documentação dos agentes de tratamento, deve-se explicitar como o tratamento de dados pessoal é realizado, para qual finalidade, né? E, portanto, possibilitar o acesso, né, à compreensão de como as coisas efetivamente funcionam, né? E aqui fala observar os segredos comercial e industrial, ou seja, havendo segredo comercial e industrial, é possível que também os agentes de tratamento preservem isso. Ou seja, eu vou revelar como eu realizo os tratamentos, mas eu não vou revelar o segredo do meu negócio, né? Eu não vou revelar, eventualmente, até o que disser respeito até propriedade intelectual, né? Não é preciso chegar a esse nível de detalhamento quando se cumpre aqui a transparência e a garantia da informação. Depois nós temos o princípio da segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Isso é importante, a segurança, depois tem um capítulo lá na Lei Geral de Proteção de Dados específico sobre isso, né? Aliás, sobre livre acesso tem também um capítulo de direitos do titular, onde é garantido de novo o direito de acesso, né? Então vai estar lá naquele contexto de novo, ou seja, os princípios são desdobrados muitas vezes por regras que vão vir depois na Lei Geral de Proteção de Dados, e aqui na segurança é um exemplo disso, né? Tem regras de segurança mais adiante na LGPD,
que vão tratar dos incidentes de segurança, do dever de comunicação dos incidentes de segurança, sempre muito interessante, né? O que fazer quando tem um incidente de segurança, quando tem um vazamento de dados, quando tem um ataque que indisponibilize servidores e dados, o que fazer. Tem, inclusive, dentro do site da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um formulário específico para se preencher nesses casos. Então, se vocês integrarem uma organização que tem um acidente de dados pessoais, deve-se ir até esse guia da NPD, está no site dela, um passo a passo bem interessante e um modelo de notificação, né, de comunicado da NPD do que fazer nessas circunstâncias. Então, eu preciso adotar essas medidas de segurança, técnicas administrativas, e se acontecer um incidente, também reagir a elas, né? Reagir ao incidente, na verdade, né? Para dar resposta, então, aos titulares de dados pessoais. Depois, então, a segurança é muito importante, né? Tem que se tomar medidas que envolvem sistemas, que envolvem todos os processos realizados pelas pessoas, porque muitas vezes as fraquezas não estão só nos sistemas que podem ser invadidos e afetados, mas as fraquezas estão nos colaboradores das organizações, né, daqueles que integram, que trabalham nas organizações, que não tratam devidamente as senhas, por exemplo, né, que não usam eventuais antivírus e assim por diante, não atualizam, né, os seus softwares, não atualizam suas máquinas, e aí podem, a partir daí, ocorrer vulnerabilidades de vazamentos e incidentes de segurança. Então, essa é uma matéria que já tem uma ampla tradição até da segurança da informação, muito antes mesmo de haver a LGPD. Nós temos as normas ISO sobre segurança, da família 27000, que tratam disso com procedimentos, né, guias técnicos efetivamente. Depois nós temos o princípio da prevenção, né, que diz o seguinte: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude de tratamento de dados pessoais. Ou seja, tem uma ideia de prevenção na Lei Geral de Proteção de Dados. É uma ideia de tomar medidas prévias e eficazes para evitar que ocorram vazamentos, ocorram incidentes, que ocorram violações, de um modo geral, à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a ideia preventiva é muito importante aqui, porque, na verdade, né, há um voto de confiança para os agentes de tratamento de dados pessoais, aqueles que tratam dados pessoais, para que eles adotem essas medidas de segurança, tomem medidas preventivas para evitar danos, evitar violações, de modo geral, das regras. Depois nós temos o princípio da não discriminação, que vai dizer que não se deve realizar tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, né? Então, não se pode, por exemplo, por questões étnicas, por questões de orientação sexual, né? Enfim, as mais variadas razões, discriminar as pessoas no tocante à utilização dos seus dados pessoais. Então, os controladores, os agentes de tratamento de dados pessoais, não podem discriminar, e esse é mais um dos princípios muito relevantes da LGPD, porque ele está também relacionado com os direitos fundamentais que estão na Constituição Federal do Brasil. E, por fim, um dos princípios realmente mais relevantes da estrutura da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o do inciso 10, que apesar de ser o último, ele é realmente muito importante, que é o da responsabilização e prestação de contas, o que se chama até, de uma expressão em inglês, accountability, né? O que diz esse princípio? Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Então esse é um princípio-chave, quando a gente fala em que as empresas, que as organizações, que o poder público precisa adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, se fala justamente no cumprimento desse princípio da responsabilização e prestação de contas, que vai justamente nessa lógica, né? Se faz uma adequação, os colaboradores, na verdade, as organizações tomam medidas para saber o que é LGPD, né? Saber o que é a legislação de proteção de dados, se preocupar com isso, entender, se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E de uma maneira ou outra demonstrar, se fiscalizado for, ou numa situação em que seja réu de uma ação judicial, o que quer que seja, até mesmo para o titular de dados pessoais, né, para os clientes eventualmente, demonstrar que cumpre com essas regras, que se preocupou com isso, né, a partir dos registros do tratamento de dados pessoais,
registro dos dados pessoais e, de uma maneira geral, com uma ideia de também que essas medidas que são tomadas sejam eficazes. Isso está na lei também, né? Ou seja, tem que comprovar que cumpre a lei, né? Essa ideia de responsabilização e prestação de contas, ou seja, se responsabiliza se a lei é violada, presta contas para demonstrar que cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados.